Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia 1º, mais um mês se inicia e mais uma vez eu vou contar mais uma história, na verdade é uma história de heróis, mas não é heróis da resistência, como diz a música, é os heróis da vida real, de uma alvorada invisível, que muito se fala e pouco se valoriza. Eu costumo dizer o seguinte, se hoje estourasse uma enchente agora, estivesse chovendo, se Nova Americana, Umbu, Americana e Alvorada estivesse numa enchente, com quem vocês poderiam contar? Claro, já sei, vocês iriam dizer Chapolin Colorado. Não é Chapolin Colorado, é os Bombeiros Civis de Alvorada, cujo qual eles já faziam um trabalho anos e anos e anos. O que me chama a atenção é que essa equipe não é remunerada, não é valorizada e na grande maioria ela é esquecida. Talvez vocês no mercado, no ônibus, nas ruas, vocês que estão me assistindo vão reconhecer esses personagens porque eu acredito que vocês já foram socorridos. Graças a Deus, claro, você está vivo, são em salvo, os seus animaizinhos também são em salvos, graças a Deus, mas graças ao esforço de uma equipe que faz, não fala. Na verdade, essa reportagem é sede de justiça. Eu acredito que quando vocês ouvir a voz, a história deste personagem, eu costumo dizer que vocês vão se sensibilizar, mas na sede de justiça, eu acredito que nós devemos apoiá-los, porque hoje eu vou contar a história, vou mostrar como é o trabalho, do que eles precisam, do que eles vêm agonizando, e me chama estranheza. Por que esses bombeiros civis não são apoiados? Estão pelo povo, ajudando e salvando tantas vidas. Por que eles se permanecem na invisibilidade, nas redes sociais, nas falas? Se falamos em defesa civil, se falamos dos perigos de Alvorada, se falamos dos riscos, e por que estes anjos não estão na boca do povo? E o porquê não deixam esses anjos na boca do povo, com o reconhecimento da população de Alvorada e dos órgãos governamentais? É estranho. Agora nós vamos conversar com eles, nós vamos bater um pouquinho de papo para entender e para conhecê-los. A partir de agora, vocês vão entrar na história dos bombeiros civis de Alvorada, meus amigos. A partir de agora vocês vão conhecê-los e saber da voz, do que eles passaram, do que eles passam e do que eles precisam. Vamos entrar numa viagem que eu tenho certeza que vocês vão gostar desta reportagem de reconhecimento por justiça. É por isso que eu estou aqui. Agora nós vamos conhecer os equipamentos. Primeiramente nós vamos conhecer o equipamento móveis, que são os veículos. Rodrigo, faz favor. Este veículo aqui, por exemplo, hoje, se eu precisar dele para emergência, qual é a situação dele? Esse veículo aqui, na enchente, eu coloquei ele, literalmente eu coloquei dentro da água. Se vocês observarem algumas reportagens, ele tá lá na enchente, ele tá do ladinho ali. Sim, porque esse é o veículo que a gente tem para transportar todo o equipamento que a gente necessita. Uhum. É um veículo meu próprio, onde depois eu tive que fazer manutenção. Algumas pessoas de fora do estado me auxiliaram com um valor para que eu pudesse abastecer aquele carro, que eu pudesse fazer uma manutençãozinha nesse carro aqui. Tudo com prestação de contas. Eu presto conta para quem me ajuda. Para nos ajudar, tanto para ajudar as pessoas que necessitam ou necessitaram na enchente, tá? Com esse veículo aqui, o que eu vou falar agora para vocês é exclusivo. Eu nunca falei para ninguém, nunca ninguém soube disso que eu fiz. Com esse veículo aqui, antes da enchente, na Americana, eu peguei ele, fui no local, enchi ele de pallet e fui na Americana levar pallet para as pessoas, para que elas pudessem levantar os seus móveis dentro de casa. Isso eu nunca falei para ninguém, isso que eu tô falando aqui agora. Rodrigo, mas como é que eu tenho como provar? Porque nem tudo que eu filmo eu tenho coragem de botar na internet. Pessoal, é o seguinte, agora vocês estão acompanhando a situação do motor, que está sem o selo do motor.
Por que eu faço questão de tirar essas filmagens? É justamente para esclarecer e deixar claro, para que não há dúvida, não gere preocupação, se você quiser colaborar. Então é muito importante, pessoal, que vocês colaborem, porque este veículo aqui, em várias situações, ajudou a salvar vidas, ajudou a fazer um trabalho muito importante. E essa é a situação dessa Sprinter, né? É uma Sprinter. Se vocês, pessoal aí da Mercedes também, né? Pessoal da Mercedes, se quiser ajudar, as mecânicas de Alvorada, se quiserem se unir para fazer a manutenção, para colocar esse veículo. Gente, entenda o seguinte: este veículo parado é menos vidas, é menos trabalho. E este veículo estando funcionando, talvez você, sua mãe, você mesmo poderia estar sendo servido com esta unidade. Vocês estão acompanhando agora, nós estamos conhecendo as ferramentas que, na verdade, os veículos deveriam ser vermelhos. Claro, em outras cidades, né? Sim. Só que esse veículo aqui é do Rodrigo, que ele utiliza para fazer o trabalho dele. Não é verdade, Rodrigo? Me conta um pouquinho a história desse veículo aqui. Esse carro aqui a gente também usou ele na enchente. Porque também foi usado? Também foi usado, ele é um carro que tem engate para reboque. Uhum. Então ele é o mais utilizado porque se acontecer um chamado agora, é a forma que a gente tem de transportar o nosso bote. Sim. Se acontecer uma enchente, né, é o veículo que a gente vai utilizar para transportar o nosso bote. Sim. Né? Ele é um bote inflável com motor de 25 HP. Tá? Ele tem aí o seu fundo rígido. Ele a gente faz treinamentos com 5, 6 dentro. Tranquilo. Que é para mostrar a dificuldade, tá? Ele é o que? Ele é para um motorista, um operador aqui do motor, e no máximo 2 resgatistas, 2 operadores. Tá. Por quê? Porque se a gente tiver que chegar num local, a gente conseguir resgatar 2, no máximo 3 vítimas. Aí com 3 são 6. Sim. Fica muita gente para ele. E aí assim, quando há um lugar aberto que não tenha ondas de outras embarcações, ele é um barco que tu consegue ter ainda uma certa segurança. Tá. Se for na enchente, que nem tem jet ski, outras embarcações que façam onda, né, um operador e no máximo 2 pessoas para resgatar. Entendi. Porque se torna muito arriscado botar 5, 6 e aí a água começa a entrar para dentro e ele vai ao fundo. É um bote caro. É um bote que hoje, assim, eu acho que custei de 20, eu acho que é 30 mil. E como é que esse bote chegou até você? Bom, esse bote chegou até nós pelo seguinte: a gente foi fazer um evento, a gente foi participar de um evento na Zona Sul de Porto Alegre. A gente foi só participar. E lá estava o Instituto do Bem 8, que é o Instituto do Dunga. Tem o Instituto do Dunga também, né? Como vocês podem ver aqui. E lá, na ocasião, outros corpos de bombeiro voluntário foram agraciados com bote, com motor e com roupa de neoprene. Sim. E o Dunga, vendo a situação dos bombeiros civis de Alvorada, se sensibilizou e junto com o Instituto Bem 8, o Instituto Dunga e o Instituto Edson Prats nos doaram esse bote com um motor, mais 19 roupas de neoprene e 12 lanternas profissionais. O carro precisa de algum ajuste de manutenção, em suspensão, porque é um carro que a gente usa em buracos, em difícil acesso. É um carro de uso meu, né? Deveria ou poderia ser um carro vermelho? Sim. Mas à medida que isso for acontecendo, que as doações forem chegando, que alguém doar um carro para a associação, doar algo, a gente pode usar na cor vermelha para assim ficar melhor identificado. Entendi. Tá? Como vocês podem ver, é um carro
É um carro com manutenção bastante cara, porque é um carro, é uma Blazer V6 a gasolina, consome bastante, mas nos ajuda porque é um carro muito forte. Meus amigos, agora eu estou dentro do almoxerifado deles, que é a base deles, conforme vocês estão acompanhando alguns equipamentos deles. Aliás, são vários equipamentos. Logo depois nós vamos compartilhar os equipamentos deles. Vão ficar bem posicionados para que vocês consigam ter a dimensão, né, dos EPIs que fazem parte, né, do kit de salvamento das emergências. Então logo depois vocês vão acompanhar já tudo montado, tudo bem organizado. Aqui é para que vocês possam saber também que a sua doação é muito importante, até para a construção de um espaço adaptado, né? Vocês podem observar que hoje, devido à falta de espaço, ele tem que colocar tudo nesse local. E para que vocês possam ter a dimensão, como é a realidade deles. Então o meu papel aqui, gente, é compartilhar como eles... claro, né? Se tiver a doação, se tiver um empenho, tá, de toda a população, também, muito também, o governo municipal puder colaborar, né? E eu não sei, aí é uma questão de conversa com o Rodrigo, isso é uma questão que eu não quero nem entrar nesses detalhes, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que seria bom ter o apoio estrutural, também financeiro. Meus amigos, isso eu posso dizer que é muito importante. Então meu papel aqui é contar histórias e compartilhar a história de hoje, que é os bombeiros civis de Alvorada. Meus amigos, aqui é uma parte do equipamento em que eu acredito que... Mas a pergunta que eu gostaria de deixar bem claro, que muitas das vezes eu sei que vai vir esse tom, mas eles têm muito equipamento. Não. Falta mais. Falta muita coisa. Mas para que vocês possam ter a dimensão, eu acredito que com a sua ajuda, com a ajuda municipal, com a ajuda de todos vocês, essa equipe vai poder comprar mais equipamentos, vão poder ter as condições de atender mais a população. Isso aqui, gente, é uma base para que vocês possam ter a dimensão. Então aqui eu tenho certeza que grande parte, né, Rodrigo? Tudo aqui foi utilizado para salvar pessoas, né? Agora, pessoal, eles vão apresentar para vocês alguns dos equipamentos, que são vários. Rodrigo, apresenta os equipamentos aí de uma forma reduzida com a sua equipe. Bom, pessoal, essas roupas que vocês estão vendo aqui na parte superior são roupas de neoprene, roupas especiais para entrar dentro d'água, tá? A gente tem uma quantia bem considerável dela. Lá na ponta, lá, ó, a gente tem lá, ó, nadadeiras também, tá? É usada na operação também. Aqui nessa parte inferior aqui a gente tem ali os coletes, tá? Que é usado, toda operação, ela é obrigatório o uso de colete. Mais para baixo, né, a gente tem um capacete de bombeiro, a gente tem uma roupa de aproximação com uma bota. A gente tem um quadro também onde a gente usa nas nossas operações no posto de comando, tá? Muita gente acha que isso é apenas um equipamento para brincar, mas ultimamente ele tem servido para operações, né? Principalmente em salvamento em piscinas, né, pessoal? Um equipamento que você consegue fazer uma manobra aí, tendo curso especializado, consegue fazer uma manobra para tirar aí uma pessoa de dentro d'água com segurança. A gente tem maca, a gente tem remo, a gente tem binóculo, né, para longo alcance. A gente tem uma corda flutuante, né, pessoal? Essa corda aqui ela serve para quando a gente chegar num local
a gente depois vai fazer uma demonstração, e tiver uma pessoa dentro da água, a gente joga essa corda flutua, a vítima pega ela e a gente faz a retirada dela com essa corda, tá? A gente tem os sapatinhos para entrar dentro d'água, tá? Sapatinhos para usar junto com roupa de neoprene. A gente tem ali, ó, nesse saco branco aqui, a gente tem um gazebo. É um gazebo bem simples, a gente precisa de um gazebo melhor, né? Com a estrutura. O que é um gazebo, que muita gente não conhece a parte técnica? Gazebo é onde tem uns metal, as lateral metal e tem uma lona por cima. Alguns são de gaita agora, que são melhores, tem de 3 metros, 5 metros, 6 metros. A gente precisa de um desses vermelho, para quando a gente chegar no local a gente monte o nosso posto de comando. E o posto de comando é onde entra e é onde sai toda a informação. Tá? A gente tem remos, né? A gente tem bote inflável que não tá aqui, tá lá dentro da casinha. A gente tem um bote a motor e a gente, na parte da tarde, a gente vai fazer uma simulação para ver o funcionamento de barco, o posicionamento de pessoal. Tá ok, então. Nós vamos acompanhar como é o trabalho deles. Digamos que nesse exato momento aconteceu uma emergência de enchente e a equipe agora já está paramentada. Rodrigo agora está se dirigindo para que a gente possa fazer eles vão fazer a simulação, tá? De um processo de salvamento. A equipe dele também já está aqui atrás, ó. O bote, conforme vocês estão vendo, ó. Nesse exato momento, nós vamos sair agora para fazer a simulação do salvamento. Ok? Como é importante esse trabalho do Rodrigo e da sua equipe, dos bombeiros civis de Alvorada, que tem toda uma dinâmica, tem todo um procedimento, tem todo um treinamento, tem todo um processo até a chegada da ajuda, do salvamento, né, Rodrigo? Foi dessa forma que a gente atuou, né? Lá no seu início de 2024, eu estava em casa e aí fui chamado. O chamado foi por um colega que estava preso em Porto Alegre no trabalho, não conseguiu sair antes da chuva elevar na rua, e a família dele ficou presa em casa e a água estava subindo. Foi onde então eu peguei o outro carro, a Sprinter azul, coloquei os equipamentos para dentro e sem pensar, né? É a família dele. Se fosse a minha família, eu também com certeza gostaria que fizesse o mesmo. Então, sem pensar, passei num local, peguei um outro colega e nós então fomos lá fazer esse salvamento, e desde então atuamos aí na enchente, nos dias de enchente todos. A gente já fez esse simulado, né? A gente faz os nossos treinamentos para que quando a gente se depare com uma situação real, a gente já saiba o que fazer, esteja alinhado a equipe, né? É claro que nem todos têm o treinamento para a água, mas aqueles que se dispuserem a querer aprender, a gente está sempre disposto a ensinar. É muito importante, pessoal, esse trabalho do Rodrigo, e muito importante que eu quis fazer questão de fazer essa matéria, de contar a história desses bombeiros civis de uma forma diferente. Porque não é só chegar aqui e fazer uma filmagem, tirar uma foto. Precisa ser contada de uma forma diferente. Por isso que vocês, na minha audiência, elogiam, sempre falam: ô Tom, qual será a nova história? Pois é, hoje é domingo, dia 1º. De fato, o meu objetivo é que esses anjos tenham o devido valor,
possam ser valorizados dentro de uma alvorada que, infelizmente, não reconhece muito. Olá, meus amigos, mais uma vez agora nesse cenário. Rodrigo me sinalizou que aqui já aumentou o nível da água. Olha o nível da água. Agora nós vamos fazer um treinamento, uma simulação de treinamento no Passo da Canoa, e aonde a equipe dele vai entrar, né, dentro da água para mostrar para vocês a simulação, como é feito o trabalho deles, como é feito esse treinamento para mostrar que quando há a emergência, eles estão preparados para fazer o seu trabalho. Então, conforme vocês estão vendo, tem alguns pescadores, algumas pessoas estão tomando chimarrão. Vou entrar no bote junto com eles, tá, gente? Só não vou pular na água. Isso eu não vou pular, não. Tá muito frio, eu não vou pular na água, não. Isso aí deixo para quem entende. Ok, pessoal? Então a equipe já tá aqui, ó. Eles estão preparando aí todo o processo, ó, para já começar a fazer o preparativo para o bote poder entrar na água. Tá ali o Rodrigo já com a sua equipe se preparando para o bote. Gente, esse preparo e o treinamento deles é tão importante, sempre que faça a simulação, justamente para poder ter o respaldo técnico na hora de salvar as vidas, de fazer o atendimento. Eles têm o respaldo técnico para corresponder na base de atendimento. Seguinte, agora nós vamos fazer o simulado. Ou a gente vai assim, ou a gente larga mais dentro. Vamos entrar mais. Tá muito. O Rodrigo tá. Ele é muito. Está fazendo a verificação. Calma, gente, não vou cair, tá? Eu tô bem seguro, tá? A equipe aqui é treinada, tá, gente? Aqui nós estamos apenas fazendo a simulação de como é feito todo o processo de entrada e reentrada de uma situação de emergência, como que é o processo. Não é simplesmente entrar. O Rodrigo estava conversando comigo até em referente ao jet ski, né? Na questão de ondulação da água. Então já a gente vai começar a operação. Isso aqui é só um aquecimento, tá, gente? Tem todo um procedimento. Tirar do reboque. Tá gelada, não tá? Tá gelada, né? Eles fizeram o convite pra mim entrar na água. Eu, de verdade. Barbaridade. Não. Gente, tá, a mão dele chega a estar puro gelo. Isso aí, vamos lá, tem que sair do lugar. Bom, gente, agora a gente está fazendo a entrada. Só vão direcionando agora, ó, que agora vai ser comigo aqui. Então é o seguinte, agora começou a base de treinamento, em que vocês estão acompanhando agora esse treinamento, que é muito importante, que os bombeiros civis estão fazendo. Então não é simplesmente... nós estamos agora fazendo essa simulação de treinamento. Com a equipe do Rodrigo. O pessoal já avisou que tem uma rede, enfim, então tem toda uma técnica
observando hoje, o pessoal treinado que tem treinamento todo voltado para salvar vidas. Conforme vocês estão acompanhando. Então a vítima está dentro d'água, a gente vai jogar o saco de arremesso para ela. Pega no saco de arremesso e, ó, a gente vai, ó, puxar essa vítima até nós, tá? Agora, dessa forma, a gente vai pegar a vítima e vai pedir para ela te ajudar quando ela estiver tomando o impulso para vir para dentro do bote. Vai! Isso! Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. Tá? Esse saco de arremesso é colocado a corda dentro dele de novo. Tá? E aí agora, né, a gente pode fazer, né, com aproximação com os remos. Entendi. Tá? E toca sozinho, tá, pessoal? Tem que ter braço. Não é uma tarefa fácil em que essa equipe se desempenha-se em salvar vidas, treina para salvar vidas. Hoje é um dia que a água está fria, mas eles se dispuseram a vir para demonstrar o treinamento para vocês, para que vocês possam ter noção que nada é fácil. E o trabalho que o Rodrigo vem desempenhando dentro de Alvorada é muito importante. E o que eu quis fazer aqui é uma questão de justiça, também de merecimento, que essas pessoas precisam ser reconhecidas. Porque, Rodrigo, hoje eu tive um privilégio, né? Na verdade, o domingo é um privilégio de conhecer o trabalho de vocês. E que as pessoas reconheçam o trabalho de vocês. Em que a Alvorada possa ajudar vocês. Em que o poder público municipal possa também ter um reconhecimento de se movimentar em trazer estruturas de parceria. Aqui eu não estou fazendo nada sobre política, não é nada de política, mas é de uma forma de homenagear, mas sinalizar que eles precisam de ajuda, precisam de socorro. Sabe por quê, gente? Se vocês não investirem na ajuda, e o próximo socorro pode ser você, pode ser eu, a próximo pedido de socorro pode ser vocês. E como vocês vão ter o socorro para essa equipe, para investir em salvar mais vidas? É isso que eu falo sobre isso, sobre salvar vidas, sobre se doar em ajudar. E vocês já imaginaram hoje um cenário de enchente, um cenário de alagamento que a Alvorada passou, que o nosso Rio Grande passou? Talvez se não tivesse equipe como essa, como outras equipes também que ajudaram, será que vocês hoje estariam assistindo esse vídeo? Pois é, será que um amigo, um parente seu, um vizinho, estariam assistindo este vídeo? Ou vivendo? É uma reflexão. E nós aqui hoje estamos apenas e provando para vocês que essa equipe aqui, ela está preparada. Elas precisam de ferramentas, dinheiro. Mas aqui ninguém está pedindo, não é esmola, gente, mas é apenas ferramentas para que vocês possam apoiar essa equipe, apoiar este projeto, apoiar esses anjos. E o meu papel aqui, gente, é justamente dar visibilidade que esse amigo aqui, que esses anjos precisam. E no que eu puder fazer para dar a visibilidade necessária, com certeza, Rodrigo, você pode contar comigo, tá? E quero agradecer, né, todo o empenho aí que você está tendo com a nossa equipe. Eu costumo dizer que eu não faço nada sozinho, né? Sim. Eu comando uma equipe, mas sem a minha equipe eu não sou nada. Sim. Não consigo fazer.
eu tô a todo momento buscando o conhecimento para trazer para eles. Então eu sou o cara que mais me cobro e que mais sou cobrado, né? Mas que nem você falou, não é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eu tinha ido para outro lado, entende? Exatamente. Mas é Por amor. É a satisfação de poder salvar uma criança de 19 dias na enchente. Exatamente. Entende? Então não tem valor. Eu tenho filhos pequenos também e sei da importância, e sempre que alguém precisar e eu tiver o recurso, tiver disponível para fazer, pode ter certeza que eu vou fazer com todo amor e carinho. Porque a Alvorada tem muito problema? Tem. Mas quando eu olho pra você, pra esse jovem aqui, ó, de 22 anos, pra essa mulher que tá aqui, ó, tremendo de frio, domingo que poderia estar em casa, mas veio aqui mostrar o trabalho dela, e além disso ela já tem o trabalho dela durante a semana e disponível em ajudar e salvar. Aí eu posso dizer assim, poxa, Alvorada tem chance. Alvorada tem chance, gente. Mas para isso acontecer, depende de todo mundo empenhado e unido. E agora, gente, com essa equipe que precisa e necessita de ferramentas, a responsabilidade é minha, é sua, é nossa, porque são os bombeiros civis que surgem para ajudar, para apoiar, e muitas das vezes eles fazem papel de socorristas, de psicólogos, em ouvir, em atender, de veterinários para salvar os seus animaizinhos, seus eletrodomésticos. Como a gente pode virar as costas? Como nós podemos virar as costas para essa equipe? Rodrigo, quer deixar uma mensagem de despedida? Quer deixar uma mensagem que você pudesse falar com as pessoas, com o meu público, com a população de Alvorada e com o mundo? Para quem conhece, né, o nosso trabalho, sabe da importância que ele tem. Não tem aqui ninguém cobrando pelo serviço que foi feito, não. Bem pelo contrário, é para que a gente consiga qualificar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente consiga qualificar o nosso serviço, buscar equipamentos para que, se alguém no futuro precise, para que nós podemos estar cada vez mais preparado e capacitado, com equipamentos, com ferramentas, né? Você que quer fazer parte do nosso grupo, é um bombeiro civil, nos procure, nos chame lá na nossa rede social, Bombeiros Civis Alvorada. A gente vai ter um imenso carinho de falar com você, de trazer você para nossa equipe, de treinar você aqui onde a gente está treinando, onde a gente faz os nossos treinamentos, certo? As pessoas que querem nos ajudar, os empresários da cidade, nos procurem para fazer a sua doação, para alavancar esse trabalho que, de uma certa maneira, é um trabalho. Pessoal, aqui não para, né? Pintou até uma emergência aqui para fazer um resgate do jet ski ali do amigo ali, ó. Então a equipe agora, ó, vai fazer um resgate ali do jet. Ficou agarrado aí o amigo aí. Consegue só virar teu outro lado aí? Consigo. Peraí, deixa que eu viro. Vai virar Aí. aí? Dá a corda pra ele lá. Ó. Aham. Ó o pé. Tá com o pé na corda. O problema não é guapé, o problema é que encostou alguma coisa embaixo. Tá. Só segura aí. Consegue. Quer dar uma ré lá pra ver? Vou dar uma ré. Tem. E agora é o seguinte, ao vivo e a cores, o resgate do... Vai largar que eu tranquei o motor. Aí. Ele vai avançar. Ó. Esse aqui é um motor. Esse é um motor de 25 HP. Aham. Tá? Se tu colocar ele do lado de um motor de 15 HP, o 15 HP de repente ele vai ter uma corrida um pouquinho melhor. Mas quando precisar de força, esse aqui responde mais.
exato momento nós estamos chegando no final, né, da gravação. Para mim foi uma gravação muito de aprendizado, de conhecimento, de contar a história. Agradeço ao Rodrigo, a equipe dele, por me permitir contar a história de vocês. Basicamente eu passei quase que o domingo todo com eles, conversando, trocando ideia, aprendendo, escutando. E eu só posso agradecer, Rodrigo, a oportunidade por você me permitir de contar a história de vocês de uma forma de, como eu falei, né, de justiça, né? E o que eu posso dizer, gente, é o seguinte: obrigado por vocês me permitir, obrigado pela audiência que vocês têm me dado, obrigado a todos vocês que me permitem eu contar a história, de eu dizer que a Alvorada tem solução, porque a Alvorada tem muitos problemas, mas ainda tem anjos. Anjos de verdade, tá, gente? Não nos contos de fada. Entrou dentro d'água para a gente fazer uma demonstração, e a gente, como colegas, a gente também não pode ficar sem entrar dentro d'água e deixar a colega se molhar sozinha. Exatamente. Aí sim, hein? Só eu que não, tá, gente? Só eu que não. Vocês sabem, né? Tá muito gelada a água. E aí, nós vamos agora encerrar dessa oportunidade de contar a história dos bombeiros civis de Alvorada. Obrigado, compartilhe, siga e principalmente autoridades alvorodenses, vamos ajudar os bombeiros civis de Alvorada, porque eles merecem. É com muito prazer e com muita satisfação que hoje eu contei a história dos bombeiros civis de Alvorada, pessoal.